Muito Perfeito, obrigado. obrigado. Vamos, então, ao interrogatório do senhor Erisvaldo Gonçalves Rodrigues, Bom, senhor na ação penal 1284, enquanto nós tentamos, na sequência, depois, colocar o doutor Grimoaldo Roberto outra vez em nossa companhia. Está bem? o advogado é o Dr. Murilo. Desculpe se eu... Não, sim, Eu sim. estou O doutor aqui, Grimoaldo é que eu da primeira audiência, que eu estou invertendo. Obrigado, desculpa aí. Agora, oficialmente, meu boa tarde a todos os senhores, mais uma vez. Antes era um bom dia, agora uma boa tarde. Vamos iniciar pela ação penal 1284, cujo réu é o senhor Erisvaldo Gonçalves Rodrigues, o advogado doutor Murilo dos Santos Nucci e a doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho, da Procuradoria-Geral da República, que igualmente já nos acompanhava. Como não há testemunhas arroladas pela defesa, eu passarei, então. Gente, eu quero. Olha só, a nossa querida André Strom mandou uma mensagem aqui. Ela falou assim: saúde e prosperidade, te amamos, querido Vitor. Nossa, você não tem ideia de como eu amo vocês, queridos. Porque, olha, eu, assim, às vezes as pessoas, né. Essa nossa luta aqui na internet, ela é uma luta um pouco solitária, no sentido de você estar aqui sozinho dentro de um estúdio fazendo isso tudo, né? Mas vocês conseguem fazer essa luta aqui, fazer esse programa, parece que vocês todos estão aqui na sala comigo, sabe? É muito bom, gente. Vocês não têm ideia de como eu me sinto bem quando vocês estão aqui comigo. É maravilhoso, sabe? E não se sentir sozinho no meio dessa guerra é o melhor sentimento que alguém pode sentir. E eu agradeço muito, Andréa. Um beijo, você é maravilhosa, querida, maravilhosa. E para completar e abrilhantar esse momento maravilhoso de companhias maravilhosas, o Clemente Moreira Neto, maravilhoso, mandou uma mensagem aqui. Ele falou assim, ó, lembrando, gente, que André Strom, né, e o Clemente Moreira Neto são os nossos top, né, maravilhosos. Ele fala assim: parabéns, Vitor, muita saúde, paz e sapiência para continuar essa luta dura, né, a favor da nossa democracia. O presente vai em forma de pix estranho. Sabe o que é melhor? As pessoas estão sempre aqui, sabem até as nossas gírias internas, né? E o Clemente, claro, tá sempre aqui, ele sabe cada detalhe dessa live, né? Ele é maravilhoso demais. O Deni Costa, arqueiro do Cerrado, um grande beijo, querido. E ele também é pisciano, gente. Ele falou, ó, o aniversário dele foi dia 11/3. Maravilhoso. Um grande beijo, Deni. Valeu, querido. Vamos lá. Desde logo, para o interrogatório judicial do senhor Erisvaldo Gonçalves Rodrigues. Sim. Muito boa tarde, senhor Erisvaldo. O senhor vai bem? Boa tarde, vou bem. Assim, é ofensivo, mas vou bem, dentro da medida do possível. Obrigado pela gentileza. Apreensivo, o senhor disse? Não, eu digo assim, eu ofensivo porque eu passei uma situação, mas isso ainda está de menos, eu estou ainda com Deus, estou feliz. Fique tranquilo, fique tranquilo. Bom, se o senhor está apreensivo por outras razões, enfim, aí eu não posso fazer nada. Mas se for pelo seu interrogatório, fique tranquilo, não há motivo para tanto, está bem? Fique tranquilo fique tranquilo que a pena vem. Fique tranquilo, não adianta não sofrer com antecipação, é só cumprir a pena, vai ser de boa. Puta, foi condenado também esse aqui, tá, gente? Também foi condenado nessas penas menores, mas, né, ficou de tornozeleira, cumpriu pena, ficou na papuda, né? Fique tranquilo. Gente, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Às vezes eu trago aqui alguns casos em que o cara tomou 1 ano de reclusão, vai ter que pagar uma multa de 5 milhões, perdeu bens, o cara teve um problemão, tá, na vida. Só que a pena dele foi de 1 ano. Só que a gente tem que lembrar que a maioria desse pessoal que teve a condenação de 1 ano, eles passaram 6, 8, 1 ano na cadeia. Tá? Eles passaram muito tempo na cadeia. Então eles pagaram, tá? Eles pagaram, não saiu de graça, não, tá? Fique tranquilo. Ainda mais porque estamos distantes. Se eu estivesse presente, o senhor ainda poderia ter um pouco mais de apreensão. Mas com essa distância, fique sossegado. Não haverá nenhum problema, está bem? Tranquilo. Senhor Erisvaldo, o senhor não tem obrigação de responder a qualquer pergunta que lhe for feita. Eventual silêncio seu, no exercício constitucional que lhe assiste, não prejudicará de modo algum a sua defesa. Está bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Qual o nome completo do senhor, por favor? Meu nome completo é Erisvaldo Gonçalves Rodrigues. Os nomes dos seus pais, por favor. Os meus pais. Meu pai, Raimundo Gonçalves de Souza.
Gente, vamos botar coraçãozinho pro Robson Rô. Ele tá sendo tão generoso essa última semana. Ele tá tão maravilhoso. Robson Rô, um beijo no teu coração, querido. Você é maravilhoso. Obrigado mais uma vez, querido Robson. Minha mãe, Maria Rodrigues Pinheiro. Qual a data do seu nascimento? 6/6 de 1965. Qual a sua naturalidade e a sua nacionalidade? Por favor. Eu sou brasileiro e minha naturalidade é Brejo Santo, que fica no Ceará. Brejo Santo. Então o senhor é brejo santense, é isso? Isso. Ou é brejense, eu não sei. Enfim, mas ok, é cearense, isso eu sei, e é brasileiro por nacionalidade, então. Isso. E Muito bem. Brejo Santo. Eliane Márcia, muito obrigado, querida. Independente, muito obrigado. Você é linda, obrigado. Eu adoro ver você sempre aqui. Obrigado por ser membro oficial do canal. Você é maravilhosa, tá bom, querida? Obrigado, Eliane. E seu estado civil, qual é? Eu sou solteiro ainda. O senhor O Edmilson Costa falou para eu passar as ações penais 2154 e 2455. Pode deixar que eu trago elas amanhã para vocês, tá? Eu vou fazer live amanhã também, tá bom, queridos? tem filhos? Tenho filho, sim. Inclusive, eu tenho uma filhinha última de 5 anos. São todos maiores, são menores? Claro, eu já sei que tem uma filha menor de 5 anos. Mas os demais são maiores, são menores? Eu só tenho um outro filho já maior. Entendeu? São 2 filhos, portanto. Isso. Dependente do senhor, só a menina, a menor. Somente a menina. Entendeu? E qual o seu endereço, por favor? Meu endereço atual chama-se Avenida Carmela Dutra. Ah, cara, deixa eu puxar Eu sou médico, entendeu? Então eu tenho um ensino superior. Completo. E o exercício da medicina, o senhor exerce aí na Bahia, no caso, em Juazeiro? Na Bahia mesmo, faço a especialidade de traumato-ortopedia, que é a questão de fratura. Como é que é? Esse cara é médico? Médico? Peraí, que agora eu fiquei na dúvida. Vamos lá de novo. Completo. E o exercício da medicina, o senhor exerce aí na Bahia, no caso, em Juazeiro? Na Bahia mesmo, faço a especialidade de traumato-ortopedia, que é a questão de fraturas. Trabalho com pacientes com fraturas. Muito bem. Gente, o que um médico tá fazendo lá? Gente, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Eu quero um médico, gente. Meu Deus do céu. Trauma ortopedista, é isso? Isso, entendeu? Trauma golpista. Muito bom. E exceção feita a esse caso presente, o senhor já teve alguma incursão, alguma passagem anterior pela Justiça Criminal? Não tive. Nunca tive, não. Eu estou com quase 60 anos, nunca tive, não. O senhor tem algum vídeo? Diga, desculpe. É isso mesmo, eu nunca tive, não. Eu nunca tive nenhuma incursão criminal, não. Qual a sua pergunta? Cortou um pouco. O senhor pode repetir? Claro, não. Gente, como é que esse médico se comunica com os enfermeiros, com as pessoas? Parece que não sabe nem falar direito, estranho. Ele tá falando de uma maneira meio chúcara, não sei. Eu ia perguntar se o senhor tem algum vício, alguma dependência. Tenho não. Entendeu? Não fumo, bebo muito pouco e outras uso de alguma material ilícito, não faço nenhuma, não tenho dependência nenhuma. Entendeu? Isso aí eu sou... O senhor tem alguma doença que reclame a administração de medicamentos de uso controlado ou continuado? Olha, eu não faço de uso continuado, mas eu tenho problema eventual de uma doença metabólica chamado gota. Eu tenho um excesso de ácido úrico e eu também estou para confirmar uma doença que é uma doença autoimune, chamado... Caramba, começou a sessão comorbidade agora, que eu já falei, né, que aqui na live a gente não chama nem de comorbidade, a gente chama de comborbidade, porque é um combo de comorbidades, né? Então é comborbidades. Hater, entendeu? Então acontece, quer dizer, são crises esporádicas, mas eu não tenho uso contínuo, mas eu tenho muito a fazer. Gente, eu agradeci, acho que eu não agradeci
Nossa, eu acho que eu não agradeci aqui o João Trindade, maravilhoso, obrigado, João Trindade, um beijo no teu coração, muito obrigado, eu acho que eu não tinha visto aqui, desculpe, um beijo, obrigado, querido. Um tratamento, um acompanhamento contínuo. Entendi. O imóvel onde o senhor reside é da sua propriedade? É da minha, eu tenho um contrato que eu ainda estou pagando, assim, negociando o imóvel. O senhor tem algum outro imóvel em seu nome? Tenho sim. Eu tenho uma casa inacabada em outro condomínio que eu pretendo morar somente. Tá cabreirão de falar o que tem, né? Porque sabe que vai vir uma multa pesada aí, né? E algum bem imóvel? Aplicações, veículos? O senhor tem alguma coisa em seu nome? Eu tenho veículos, inclusive, assim, deve ter mais veículos no meu nome, por exemplo. O carro que eu ando é um carro de 1910, entendeu? E tem outro carro. Ele anda com um carro de 1910. O cara é boyzão, então. Tu imagina a caranga que ele anda. Carro de coleção. Também que Quanto não custa um carro desse? fica em meu nome, entendeu? 1910? Não, 2010. Ah, puta merda! Não, ele falou errado. Ele falou 1910 de 2010. Ai, meu Deus do céu. 2010, eu entendi 1910. Aí já não era mais colecionador. Aí já... também, a gente achou também que era colecionador. Eu sou colecionador também, porque o meu carro já está ficando velhinho, vai ser de coleção mesmo. Tá certo. Muito bem. Senhor Erisvaldo Gonçalves, normalmente eu faculto a quem eu estou ouvindo, a quem eu estou interrogando, que teste, querendo, claro, evidentemente, a sua versão acerca do ocorrido, acerca dos fatos narrados na denúncia, sobre os quais eu tenho certeza o senhor conhece, o senhor foi citado, sabe quais são as imputações que pesam contra a sua pessoa. Então, se o senhor quiser dar a sua versão, fique à vontade. Eventualmente, eu interromperei o senhor, ou, ao final, eu farei algumas perguntas. Aí eu passo a palavra à doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho, da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, ao seu advogado, doutor Murilo dos Santos Nutti. Por fim, eu retomo, encerro a audiência e, ao final, eu dispenso o senhor e o seu advogado. Está bem? Tudo bem. O que aconteceu comigo, eu cheguei a Brasília assim por fora. Eu teve notícia de uma excursão, de ônibus de excursão, através de uma pessoa lá do meu trabalho, no meu trabalho. E aí, de modo que, como a viagem era rápida e eu iria chegar ainda para trabalho na diferença de 4 dias depois, para ir e vinda, então eu resolvi seguir nesse ônibus de excursão. Nesse ônibus existia, assim, várias pessoas com várias finalidades, inclusive pessoas que iam para fazer retiro espiritual. Ah, não mete essa, meu. Quem que vai para retiro espiritual no QG dia 8 de janeiro? Médico, não, médico, não é assim que funciona, não é assim. E outras pessoas que iam viajando para casa de família. Eu não aceito. Pessoal que ia, inclusive... entendi, tudo no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro eles iam fazer isso aí, no dia 8 de janeiro. Teve o ano inteiro, foi bem no dia 8 de janeiro. Puta merda. Olha, o Caco Floripa, um grande beijo, querido. Obrigado aí. Obrigado pelo super stick, obrigado pela mensagem. Vamos dar umas risadas dos otários. Né? Vamos lá. Fazer uma manifestação pacífica em relação ao pleito eleitoral. Assim, existem vários tipos de pessoas. Eu, aproveitando o ensejo, como eu sabia que ia voltar rápido, e aí eu me dispus aí também para conhecer a cidade que eu não conhecia ainda de Brasília, entendeu? E aí o que acontece? Foi num período meio turbulento, e quando eu cheguei lá, a gente teve uma passagem na rodoviária, a gente já no caminho já estava tendo notícia que estava havendo alguma turbulência na cidade. A gente foi parado numa blitz de rodoviária, e lá a gente demorou bastante, porque o pessoal constatou que tem um vidro quebrado,
e aí o pessoal revistou todos os pertences do ônibus, em termos de mala, essas coisas, e aí demorou um tanto, né? E aí, mesmo assim, a gente chegou lá e a cidade, assim, já estava uma turbulência. Cara, extremamente enrolado, hein? Então, a gente chegou lá já no final da tarde, lá para as 18h30, né, aproximadamente, quase 19 horas, eu acho, na meu entender, e a gente chegou na rodoviária e aí já estava um tumulto danado, o helicóptero com tudo em cima, jogando, e as pessoas em vários sentidos. E aí eu tive que ir para o QG porque meu celular estava desligado. E aí foi na diferença de 4 dias depois, para ir e vinda. Então eu resolvi seguir nesse ônibus de excursão. Nesse ônibus existia assim várias pessoas, vários circular vários pontos da cidade. A gente foi levado para a academia de polícia, lá uma quadra, né? E lá a gente ficou, eu não sei exatamente se foram mais de quase 36 horas, né? E aí desencadeou toda outra coisa. E a gente pensava que ia só fazer uma vistoria e liberar a gente, e aí, no final das contas, a gente terminou ficando preso, sem saber o porquê, e por aí afora, entendeu? Foi assim que desenrolou. Que então, assim, enrolado. a coisa que eu achava que ia ser lá um bate e volta, ia conhecer a cidade momentaneamente, e aí eu caí nessa outra sequência que estava acontecendo essa turbulência na cidade, e a gente foi levado simplesmente até a prisão, né? Desse tipo, né? O senhor disse que chegou em Brasília no domingo à noite, é isso? Olha, a gente chegou, foi no domingo, no final da tarde, não era noite, estava claro ainda, mas como o sol aí ele baixa um pouco mais tarde, então ainda estava claro ainda, mas na hora ainda já eram umas 18h30, eu acho, ou mais. Né? A intenção do senhor era voltar quando? Eu trabalho até feira, eu tinha que estar aqui, nas minhas previsões. Então, assim, conhecer a cidade rapidamente e passear um pouco, porque eu nunca tinha tirado férias, e aí eu ia aproveitar e conhecer a cidade. Então, Nunca tinha tirado férias. O cara é um médico. Gente, que história mirabolante. assim que era a minha intenção, mas aí aconteceu isso. Onde o senhor pernoitou, senhor Erisvaldo Gonçalves, de domingo para segunda-feira, do dia 8 para o dia 9 de janeiro? Foi no QG, entendeu? Foi lá porque, assim, eu fui lá porque eu estava com o telefone descarregado e lá disseram que tinha como carregar o telefone. E também disseram que lá é um lugar seguro. Mas quando chegou lá não foi bem assim, porque aí aconteceu outras coisas. Né? Quando o senhor chegou... Diga, pois não. É isso mesmo. Aí, como não tinha para onde ir, e aí eu fiquei lá, entendeu? Quando o senhor chegou no QG do Exército, o senhor encontrou, de fato, lugar que propiciava o carregamento de celulares? Tinha, sim. Lá tinha praticamente fileiras de telefone, uma coisa assim, até improvisada, mas que tinha muita gente carregando telefone. Não sei nem de quem era, mas tinha. O senhor chegou a se alimentar no lugar? Não comi nada lá. Não. Mesmo à noite, nada? Não jantou? Não comi, não. Eu digo uma coisa para o senhor, eu passei essa noite, o dia seguinte, a gente só foi se alimentar no final do dia 10, entendeu? Não tinha isso, não. Entendeu? No local... Pois não. É isso mesmo. Está tendo um delay, eu acabo atropelando a sua fala, mas é involuntário. Não. É involuntariamente. A velocidade da imagem atrasa um pouquinho, mas isso mesmo. Eu não me... Olha, a Laide Morales, mandei uma mensagem para você no WhatsApp, mas já faz alguns dias você não visualizou. Te peço perdão, tá, Laide? Depois eu vou tentar dar uma olhada lá, tá? Manda oi novamente para tua mensagem para cima, que realmente eu não consigo ler todas as mensagens. Às vezes uma ou outra passa batido, tá bom? Depois da live eu vou dar uma olhada. Eu alimentei quando eu cheguei lá de coisa nenhuma.
entendeu? E aí, tanto no dia, na noite do dia 8 para o dia 9 também a gente não se alimentou, só foi se alimentar no final do dia 10. E assim, eu no meu caso, era uma tensão muito grande que também não tinha fome. E se o senhor me perguntar, não estou lembrando agora onde foi que eu tomei água, porque tem algumas coisas que eu procuro na lembrança e eu não lembro, eu sei que eu não comi. Agora eu estou, inclusive, procurando onde foi que eu tomei água, que é uma coisa mais assim, e agora mesmo eu não lembro, entendeu? Porque tem um bocado de coisa assim que eu ando esquecendo, sabe? É só uma Entendi. questão. Ai, meu Deus. Então tem que pedir demissão ou afastamento, né, querido? Você é um médico, tá esquecendo das coisas, de repente esquece uma tesoura ali dentro da perna do paciente, de repente esquece ali um ossinho fora do lugar, né? Isso não é muito bom, não, hein? O senhor chegou a ver algum cartaz, alguma faixa no QG do Exército, onde o senhor chegou? Não cheguei a ver nada disso, não. Entendeu? E eu, à noite não dava para ver. E pela manhã cedo, quando eu acordei, também não vi nada disso. O senhor Não tinha faixa, o senhor não viu nada. Gente, é um médico, gente. Meu Deus do céu. Como que pode? chegou a perguntar para as pessoas que viajaram com o senhor no mesmo ônibus qual a motivação que elas tinham para essa viagem? O senhor disse que a sua era para conhecer Brasília. Perfeito. As das outras pessoas, algumas pelo menos, o senhor chegou a conversar durante a viagem, perguntar. Oi, Abigail, querida. Eu vi um pedacinho do vídeo, né, que é com o Pedro Rousseff, mas eu passo ele amanhã, tá bom, Abigail? Eu te agradeço muito, muito obrigado também pela ajuda no Pix, querida. Um beijo, Abigail, você é maravilhosa. Um beijo, muito obrigado, querida. Acabei de ver aqui o vídeo. O que estavam indo fazer, qual o objetivo. Pois é, assim, o que eu pude notar é que existiam vários tipos de finalidades das pessoas que estavam ali. Umas iam fazer retiro espiritual. Tem uma igreja que eu não sei o nome agora, inclusive ia uma criança também, e outras pessoas iam para casa de família. E assim, eu não conversei diretamente não, mas assim, dava para escutar por vizinhança que há pessoas também que o pessoal ia dizer, olha, a gente vai fazer a manifestação pacífica a respeito do pleito eleitoral. Não sei exatamente com qual finalidade, mas é isso que a gente escutava, não diretamente, ninguém veio falar diretamente comigo, entendeu? Mas a gente dava para escutar, que estava todo mundo perto, era isso. Na sua cidade, onde o senhor reside, no estado da Bahia, o senhor chegou a participar de alguma manifestação, de uma forma ou de outra, relacionada com a manifestação de alguns em Brasília? Não, não. Aqui não tem nem manifestação na cidade aqui, não. Quando o senhor chegou no quartel-general, o senhor disse por volta das 18h30, talvez um pouco mais de domingo. O senhor disse que já encontrou um ambiente tumultuado, etc, etc. Por que o senhor permaneceu lá? O ambiente que eu digo assim, tumultuado, mas ainda dizia que era um lugar seguro. Primeiro, eu não queria andar na cidade, não faz porque eu sentido. não conheço a cidade. E aí, ainda me achavam assim, olha, as pessoas diziam assim, olha, aqui é seguro. Aí eu permaneci, continuei lá, não ia sair da cidade a esmo, entendeu? Correndo o risco de me desgarrar e por aí fora. Só para que eu possa entender melhor, então, se é que o senhor vai fazer a distinção, se é que o senhor concorda com a distinção que eu vou fazer. Ao invés de falar que o ambiente estava tumultuado, poderia ficar melhor se eu dissesse que o ambiente estava agitado, que havia uma certa agitação, mas não algum tumulto? Isso mesmo, assim, o ambiente, se é que eu posso, não estava assim, não tinha tumulto nenhum lá dentro. Lá parecia um lugar pacífico, só tinha movimentação de pessoas. E lá o pessoal se falava, né, assim, e eu não conseguia acompanhar o raciocínio deles, entendeu? Mas assim,
Raquel Marinho, maravilhosa, muito obrigado pela ajuda, querida. Nossa, ela é muito simpática, olha, a foto dela é linda. Muito obrigado, Raquel Marinho, ela tá sempre aqui com a gente também, tem a estrelinha dourada do lado do nome, é nossa companheira fixa aqui, maravilhosa. Um grande beijo, Raquel, obrigado mais uma vez, obrigado pelo presente também, muito obrigado, querida, muito obrigado. Lá era muito barulho, assim, porque era um aglomerado de gente, muita gente falando com outras pessoas e familiares. E aí, quando eu digo assim, tumulto não é nem... O José Edmilson, ele falou assim, cadê o José Edmilson? Ele perguntou assim, Vitor, em um depoimento na justiça, mentir alivia a pena no crime ou falar a verdade é melhor? Não, é o seguinte, querido. Vamos lá, é que você fez uma pergunta meio ao contrário, né? É o seguinte, querido, se você mentir para a justiça e você não provar a sua mentira, é óbvio, porque é uma mentira, né? Se eles descobrirem que tudo que você falou é mentira, o rigor da lei, né, querido? Então você não vai ter muitos atenuantes aí. Eu não vou dizer para você que a pena aumenta, mas eu vou dizer para você que a pena será aplicada, tá? Eu acho que essa é a maneira mais correta de falar. No caso de você falar a verdade para a justiça, tá? De você confessar o que você fez, de você contribuir com a justiça, o próprio Código Penal, ele é bem claro ao dizer que a confissão é atenuante. Tá? Então, se você contribuir com a justiça, falar tudo que tem que ser falado ali, né? Diminuir o tempo que a justiça perde no seu caso, confessando e enfim, né, você estando disposto ali a pagar a pena o mais rápido possível, tal, então a tua pena vai ser menor com certeza. Isso está no próprio Código Penal, tá? De motivação, de agitação, de movimentação, porque era muita gente, por exemplo. O local onde estava lá carregando o celular era um lugar de concentração de gente, em que pessoas estavam lá carregando o celular e tentando fazer ligação, e assim. O José Maurício faz essa pergunta todo dia pra mim aqui. Ele entra na live e fala assim: fala aí, Vitor, pra eu dormir em paz. Bananinha vai ser preso? Tem que ser. Querido, eu vou te dar uma opinião, como eu já te dei outras vezes, tá? Eu não vou responder de novo essa pergunta, tá? Vou responder hoje pela última vez. Tem um artigo do Código Penal que foi sancionado em 2021, que é o artigo 359-I. A gente fala muito aqui sobre os artigos 359L, sobre o artigo 359M, sobre o artigo 359K. Então tem o artigo que é o 359I. Ele fala sobre você incitar um outro país a cometer atos típicos de guerra. E é o que ele está fazendo. Na minha humilde opinião, já cabe prisão preventiva, perda de passaporte, tá? Porque ele está realmente incitando os Estados Unidos contra o Brasil. E isso vai acarretar sanções, e as guerras de hoje em dia são através de sanções econômicas, sanções diplomáticas, e isso já caracteriza a guerra, né? Uma hostilidade. Então, na minha humilde opinião, já cabe prisão para ele preventiva. E posteriormente, até pelo artigo 359L, né, que é impedir o exercício dos poderes constituídos, também cabe. Os crimes, tanto do 359I quanto do 359L, já dão aí, se forem as penas máximas, já dão aí mais de 15 anos. Então, na mínima, deve dar para ele mais de 8. Então, eu acredito, tá, que já tem motivo suficiente pro Eduardo Bolsonaro ir pra cadeia. Tanto por prisão preventiva, quanto por prisão do trânsito em julgado quando acontecer o julgamento dele, se acontecer, né? Mas como não aconteceu nada ainda, não posso te dar certeza, é só uma opinião do que ele já fez. Essa é a situação de movimentação, mas não tinha nenhum sinal de apreensão de quando eu cheguei, entendeu? Lá mais para as tantas... A Ludmila de Moura, Psicologia da Adoção, ela falou assim: mas e a imunidade parlamentar? Ludmila, não existe imunidade parlamentar para cometimento de crime. Tá? Isso aí já é ponto pacífico, isso aí tem inclusive súmula. Tá? O súmula são entendimentos que não estão na lei, mas que se aplicam para todas as instâncias. Tá? Então a súmula do Superior Tribunal de Justiça e súmula do próprio STF, tá? Que você não pode usar
a imunidade parlamentar para justificar um crime comum, né? Então não existe essa possibilidade. É que existia movimentação de helicópteros e, assim, existia outros boatos também que havia invasão, esse tipo de coisa. Mas aí já era tarde da noite e ninguém ia sair dali porque não tinha para onde ir se eu quiser. Você me entende? Entendi. Eu não me recordo se o senhor já disse se A Eliane Márcia, ela falou assim: Victor, você viu que o Bananinha está fazendo nos Estados Unidos, inventando que o Brasil está construindo uma bomba atômica juntamente com a China? Ele está incitando uma invasão no Brasil. Exatamente, foi exatamente isso que eu falei. O artigo 359 se encaixa aí. E outra coisa, tem o artigo 359K, eu acho que é o K, tá? Que diz o seguinte: você dá informações secretas ou ultrasecretas para governo estrangeiro. No caso aí, eu acho que são informações inverídicas, mas mesmo assim, para mim caberia na tentativa, né, de você expor alguma coisa, ainda mais o pai dele sendo ex-presidente. Então, assim, tem muito artigo aí que eles vão se ferrar bastante. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro nem volta mais para o Brasil. Eu acho que ele não vai ter coragem de voltar, não. a viagem foi paga ou gratuita? Não, a gente pagou, cada um pagou a sua passagem, entendeu? Era excursão. Tinha alguém que organizava essa excursão? Não, não tinha nenhuma pessoa organizando, não. É uma coisa assim, altamente, é, assim, ninguém estava à frente, não. Entendeu? Cada um pagava o seu e seguia a sua viagem. E aí só dizia para. Comentava para si. Como tinha pessoas que iam para ficar, outros iam para, digamos, para a igreja lá que ia haver evento, que eu não sei nem qual mais. Mas pessoas organizando especificamente, não. Muito bem. Eu não sei se o senhor gostaria de dizer alguma coisa a mais que para o senhor seja interessante. Do contrário, eu me daria por satisfeito e passaria a palavra à doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho. Mas, se o senhor quiser, pelo menos que algo que no momento interessa ao senhor, esteja à vontade. Obrigado. Eu não tenho muita coisa a conversar, assim, a acrescentar, eu só digo o seguinte: eu não tinha para onde ir à noite mais, porque existia alguns policiais nas entradas e mais as pessoas estavam circulando livremente, entrando e saindo. E pela manhã foi anunciado que a gente seria levado para um lugar seguro. Ia ser sair dali no ônibus e ia para um lugar. Tu quer mais seguro que a Papuda? Lá é segurança máxima, fica tranquilo. Eles não mentiram, não. Seguro. Eu imaginando que, como eu não tinha mais contato do pessoal do ônibus, como voltar nem nada, eu achava que eu, estando na rodoviária, eu podia comprar passagem e seguir meu caminho para onde eu quisesse, voltar no caso. Mas aí a coisa tomou outro rumo, porque quando a gente entrou no ônibus, aí a gente não escolheu mais o destino, entendeu? E aí a gente teve toda outra sequência de ficar retido no pátio não, na quadra da Polícia Federal. Aí teve todo uma... naquilo ali a gente passou mais uma noite, na segunda noite, naquela movimentação, e chegou no presídio. Não foi isso, mas eu achava que, na minha cabeça e de tantos outros, a gente ia, não, vocês vão lá para um lugar seguro. Eu só imaginava que queria chegar na rodoviária, mas não foi assim. Então, da rodoviária, eu fui direto para outro lugar. É isso. Muito bem, senhor Elisvaldo Gonçalves Rodrigues. Eu passo a palavra na sequência à doutora feio, Catarina, né, Salles Mendes de Carvalho. Gente, não é feio você ver um médico contando essa lorota desse jeito? Pela Procuradoria A gente sempre vê o médico como um ser superior, né? Como uma coisa assim, diferenciada, né? Geral da República. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhor Elisvaldo. Agora é Ministério Público. Por qual motivo especificamente o senhor escolheu essa excursão para ir a Brasília? Eu não escolhi especificamente, foi uma eventualidade. Entendeu? Então, assim, como o pessoal falou que era uma coisa com brevidade, então, assim, eu sabia que quando eu voltasse, eu ia voltar a tempo, ao meu tempo de trabalho.
Entendeu? Foi por isso. E o senhor pagou quanto de passagem? Foi aproximadamente uns R$ 600. Não exatamente, fomos quebrados, mas assim. O Edmilson Costa, ele perguntou assim, Vitor, sobre o Eduardo Bolsonaro. Se o deputado não está licenciado, então ele irá perder o mandato? Então, o Eduardo Bolsonaro, ele saiu em missão oficial. Então, ele deu essa desculpa para o parlamento. Então, é como se ele estivesse em missão oficial. A partir disso, ele não perde o mandato, mas ele tem um tempo para fazer isso. Tá? Inclusive, ele vai ter que... ele pode até ser reembolsado dessa viagem. Porém, diante de tudo que ele fez durante essa viagem, ele está percorrendo aí grande parte dos artigos do Código Penal que fazem referência aos crimes contra a soberania nacional, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, o que cabe é uma sanção dentro do próprio parlamento, né? Um pedido de cassação contra ele na comissão de ética, né, que cabe tranquilamente, que ele não pode fazer o que ele fez lá. E, paralelamente a isso, provavelmente a Procuradoria-Geral da República vai pedir uma prisão preventiva, vai pedir o passaporte dele e vai iniciar uma denúncia, tá? Não tenho dúvidas disso. Mas isso aí leva um tempo ainda. Foi aproximadamente isso. Por isso que eu acho que ele nem vai voltar. Certo. O senhor sabe quanto é uma passagem de ônibus de linha da sua cidade para Brasília? Não, eu nem tive a preocupação de saber, não. Eu só sei que... Cidinha Torlai, linda, oh meu Deus do céu. Caramba, quanto tempo eu não consigo ir até São Paulo te visitar, querida. Vamos colocar um monte de coraçãozinho para nossa querida Cida Torlai, gente. Maravilhosa demais, Cidinha. Um beijo, saudade de você, querida. De avião, daria... Eu terminei sabendo, que eu não procurei na ocasião, mas chegava de 2 até quase 4 mil. Então, eu achei que era um preço razoável. Viu? Foi isso. E aproveitar... E o que é que o senhor tinha planejado fazer em Brasília? Especificamente nada específico, a não ser ver a cidade, já que eu não ia sair daqui sozinho para conhecer a cidade, então aproveitei como ônibus de discussão, entendeu? Certo, sem mais perguntas. Obrigada. Disponha, doutora. Eu passo a palavra na sequência. A Procuradora da República já poucas, né? Ao doutor Murilo dos Santos Nucci, advogado do senhor Erisvaldo Gonçalves Rodrigues, nos autos da ação penal 1284. Esteja à vontade, doutor Murilo. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Catarina. O Edmilson Costa falou assim, Victor, comente sobre o ato do Bolsonaro amanhã no Rio de Janeiro. Eu vou comentar sobre isso amanhã, né, quando acontecer, mas só dele fazer o ato, para mim, já cabe prisão preventiva, tá? Porque o próprio Silas Malafaia, eu comentei ontem um vídeo do Silas Malafaia, só a fala do Silas Malafaia já daria uma prisão preventiva. Tá? Porque ele tá chamando de farsa, ele tá xingando o judiciário, tá xingando, tá imputando crimes à Polícia Federal, tá imputando crimes a todo mundo. Só a intenção de fazer esse evento com a chamada e a entrevista que o Silas Malafaia deu na Auriverde, para mim já caracteriza a prisão preventiva pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz que as pessoas podem ser presas preventivamente para conveniência da instrução e para a paz pública, tá? Para mim é simples assim. Boa tarde, Erisvaldo. Boa tarde, doutor Murilo. Bom revê-lo em melhores condições. Doutor Murilo, eu lhe agradeço muito seu empenho, sua gentileza e sua capacidade, e assim, isso, entendeu? O crescimento do seu coraçãozão, porque eu sou uma pessoa, mas deixamos isso que o senhor sabe, já sabe a admiração que eu tenho pelo senhor. Excelência, eu acredito que os fatos já foram bem esclarecidos. De Silva, um beijo, querida. Obrigado, querida. Vossa Excelência já esmiuçou aí, junto com a doutora. Então, a defesa não fará novas perguntas, não. Perfeitamente. Eu agradeço, doutor Murilo dos Santos Nucci, do prazo do artigo 402. Beleza. Então, ó, gente, esse aqui foi condenado também, tá? Ficou um tempo na papuda.
Depois ele saiu da Papuda e agora ele foi condenado àquelas penas menores, mas é uma pena também grave, né? Ele foi condenado pelo artigo 288, pelo artigo 286, ele vai ficar 1 ano sem poder acessar a internet, 1 ano sem poder sair da comarca, vai ficar com a ficha suja, né? Agora ele não é mais réu primário, ele vai ter que fazer 225 horas, se não me engano, de serviços comunitários, enfim, tá ferrado. Tá? Além de pagar uma multa aí solidária com os outros que foram condenados com ele de 5 milhões de reais, tá? Então vai perder um dinheirinho também.